Boa tarde, gente. Espero que vocês tenham tido um bom feriado. Nós vamos retomar o nosso curso hoje. E a nossa aula de hoje vão ter dois momentos. A primeira parte comigo, a segunda com o professor Paulo Afonso Bracarense. Eu vou falar de inferência estatística, o professor Bracarense fala hoje e na primeira parte da aula que vem sobre a amostragem com vocês. E eu vou tentar mostrar a lógica desse sequenciamento de conteúdo no que a gente vai discutir em breve. Bem, as palavras-chave da aula passada, que foi aquela aula que a gente terminou comparando os grupos, né? Masculino e feminino, com diversos modelos, se vocês puderem colocar, seria ótimo. Eu sempre olho isso aqui depois da aula, tem pouca gente preenchendo, eu gostaria de ter um feedback melhor aqui. E agora nós vamos ver os temas do curso. É gratificante ver que nós avançamos na nossa lista, né? A gente falou que nós íamos discutir dados, probabilidades, então basicamente aqui estatística descritiva, visualização, obtenção de dados, etc. E casando estatística descritiva com probabilidades, a gente ia ver os princípios de inferência, que a gente já adiantou também nas aulas passadas, mas vamos falar de forma um pouco mais detalhada na aula de hoje, na primeira parte. Na segunda parte, a gente volta para falar de obtenção de dados e amostragem dentro da perspectiva que o professor Bracarense vai colocar para vocês, né? E, se eu tiver tempo ainda, eu vou começar a falar de alguns métodos e técnicas estatísticas que talvez vocês tenham escutado falar. Então, hoje, o foco principal da aula, da primeira parte da aula, é falar sobre inferência estatística e seus paradigmas. O que é inferência? Vamos revisar isso e vamos dar uma notícia para vocês, que não tem uma única forma de fazer inferência. Tá certo? Não tem um único jeito, não tem uma única maneira de pensar sobre inferência. Existe uma maneira que é mais predominante nas publicações aplicadas, mas existem outras formas de pensar sobre inferência estatística. Então, nesse sentido, diferentes paradigmas, diferentes formas de conduzir a inferência estatística. Hoje eu vou revisar com vocês essas formas e o foco da aula, o objetivo, aquilo que a gente chama de mensagem para levar para casa, seria que vocês saíssem dessa aula tendo uma apreciação e uma capacidade de discernir entre essas diferentes formas de se fazer inferência. O que significa cada uma delas? E aí aqueles que estão, quase certamente todos aqui estão, por serem alunos de pós-graduação, lendo artigos científicos que envolvem análise de dados, podem pensar nas análises de dados, que tipo de inferência que está sendo feita lá. E existem momentos onde uma ou outra forma é mais adequada. Então, essa é uma discussão bastante profunda, que eu vou resumir aqui nesse primeiro slot da nossa aula. Isso merece muitas horas de aula para ser dado em detalhe, mas a essência a gente consegue capturar aqui, eu espero. Então, nós estamos falando de inferência estatística, nós estamos falando dessa parte final do modelo, que a gente tenta, desse triângulo aqui, que ilustra o método científico, que a gente tenta relacionar um modelo que explica os dados, uma explicação da realidade, uma espécie de arquétipo ou uma descrição simbólica da natureza, que a gente chama genericamente de modelo, e conciliar isso com os dados, tentando tirar conclusões, não só sobre os dados, mas sobre uma população, tentando fazer uma generalização. Então, esse é o objetivo e esse é o local onde a gente está dentro da estrutura que a gente discutiu na primeira aula. Eu vou ter dois exemplos muito simples, fáceis de entender, quase todos vocês devem ter visto em alguma disciplina estatística que, porventura, devem ter cursado, mas que nós vamos revisitá-los sob o ponto de vista de entender como as coisas funcionam e como esses diferentes paradigmas funcionam. O primeiro é a inferência sobre uma proporção.
o caso típico de pesquisa eleitoral, a gente tem uma estimativa de uma intenção de voto, uma margem de erro, e a gente pode dizer se o candidato estaria ou não eleito, dependendo dessa intenção de voto. Então, essa questão de estimar algo a partir de uma população, e esse algo é a proporção que aquilo ocorre na população, isso é o que a gente fala de inferência sobre uma proporção. Eu vou evitar temas políticos e sensitivos, e eu vou usar exemplos um pouco menos acalorados, como, por exemplo, imagina que eu queira estimar a proporção de canhotos, né? Pessoas que escrevem, eu teria que definir canhoto, mas vamos dizer, pessoas que escrevem com a mão esquerda. Qual que é a proporção de canhotos na população? Seria um objetivo de inferência, tá certo? Se eu quiser estudar isso, eu não vou ter como amostrar toda a população se a população que eu tiver interesse for muito grande. Então, se a minha população for todos os moradores de Curitiba, não dá para ver um por um se é canhoto ou não. Se a minha população fossem só vocês aqui, a gente faria um censo. A gente veria os canhotos nessa sala aqui. Mas, de forma geral, a gente vai fazer isso para uma população bem maior, como é o caso, de novo, da pesquisa eleitoral. Então, esse é o problema de estimar a proporção. Só por curiosidade, quem aqui é canhoto? Se eu não contei errado, 4 pessoas. Aí a gente teria que ver quantas pessoas tem aqui na sala, talvez uns 50 por aí, a gente já tem uma estimativa da proporção de canhotos. Tá certo? Essa estimativa, ela guarda uma incerteza. Se eu perguntar para um outro grupo de pessoas, eu não vou ter exatamente 8%, que parece mais ou menos o que a gente observou aqui. Vai haver uma variação. O quanto isso varia é expresso pela margem de erro. E eu poderia testar o seguinte, olha, existe uma hipótese que essa proporção é sempre inferior a 10%. Baseado no que eu vi, isso corrobora ou não a hipótese? Então, essas são questões típicas de inferência que a gente poderia ter interesse. Eu também poderia ter interesse, e mais na frente na aula vai ficar claro, em saber se as pessoas têm alguma opinião, mesmo antes de coletar os dados. Eu não fiz essa pergunta antes de perguntar quem era canhoto, mas eu poderia ter perguntado para vocês assim, quantos por cento da população vocês acham que é de canhotos? Tudo bem? É uma pergunta válida. E nós vamos fazer isso depois com um exemplo, e só para contextualizar, existe uma modificação morfológica, não é bem uma doença, eu sempre falo dessas coisas da área médica com muito medo de falar errado, chama prolapso da válvula mitral, que é um pedacinho ali do coração, e que ocorre com uma certa prevalência, com uma certa população, uma certa proporção da população tem isso. Alguém tem estimativa de quantos por cento da população tem prolapso? Alguém aqui tem? Entre 8% e 10%. Olha que interessante. Ela é da área médica. Então, é um tema que você conhece, que você ouviu falar, tá certo? Então, você tem um conhecimento anterior de 8% a 10% da população teria isso. Se eu perguntasse para alguém aqui, por exemplo, qual que é a tua área de estudo? Informática. Você já ouviu falar de prolapso da válvula mitral? Não. Então, vocês dois, vocês têm opiniões diferentes sobre o assunto. A forma como eu lido com a informação, vamos pegar aqui, veja uma turma, veja uma amostra, quantos por cento tem prolapso da válvula mitral? Que vocês dois lidam com essa informação pode ser diferente. E nós vamos discutir isso um pouco. Porque a informação que ela contém não está nos dados, mas não deixa de ser uma informação válida, porque ela está em alguma fonte que não é a amostra. E a sua informação é basicamente não ter informação, o que não deixa de ser um tipo de informação também. Tudo bem? Tá certo? Então, percebem? Essa discussão nós vamos entrar nela um pouquinho. Como que a gente trata esse conhecimento prévio que as pessoas podem ter sobre um assunto. Então, eu posso fazer isso, posso ter questões, por exemplo, estimar a proporção de indivíduos da população que tem alguma alteração de colesterol, tem colesterol fora das faixas recomendáveis, desculpa, e assim por diante. Então, esse é o primeiro problema. Então, a gente quer fazer inferência é sempre estimar, margem de erro, testar se está acima ou abaixo de um certo valor de referência, quer dizer, comparar com o valor de interesse.
É o primeiro problema. E o segundo é aquele que a gente começou na aula passada, o clássico problema de comparação de duas amostras. Se eu tenho um atributo observado em dois grupos, esse atributo se comporta de maneira igual entre os dois grupos ou não? Então, nas discussões da aula passada, a gente viu um exemplo bem simples, que era ver altura e peso entre pessoas do sexo masculino e feminino, e fizemos essa comparação. Hoje nós vamos trabalhar com outro exemplo ali, que são tamanhos de mandíbulas de exemplares de chacais já extintos, coletados no Museu Britânico, e a ideia é saber se machos e fêmeas daquele particular animal teriam mandíbulas de tamanhos diferentes que indicariam papéis no rebanho diferentes entre eles, tá certo? Então, os biólogos poderiam ter interesse nesse tipo de estudo. Então, como que eu digo se tem ou não diferença, e aqui eu vou colocar um termo que eu espero que fique mais claro o sentido técnico dele no final da aula, uma diferença que a gente chama de significativa. Certamente vocês já ouviram essa palavra antes, né? Diferença significativa. O que significa exatamente falar uma diferença significativa? Então, esses dois problemas são problemas de inferência que vão guiar a nossa discussão por esses métodos aqui hoje. Vamos lá pegar o primeiro dos problemas. Então, eu não estou entrando nesse momento na questão de como eu coleto os dados, como eu obtenho a minha amostra. Essa é a questão que o professor Bracarense vai discutir com vocês. Eu vou supor que nós temos uma boa amostra. Num sentido bem amplo da palavra boa, uma amostra que representa bem a população de interesse, tá certo? Uma amostra que não contém vícios, que não contém coisas que podem mascarar o meu resultado. Então, a qualidade da amostra vai ser tema da discussão mais tarde, mas nós vamos supor que nós temos uma amostra de uma população grande o suficiente para ser considerada infinita. Então, certamente, nós aqui somos uma amostra de uma população muito grande, que é de Curitiba, que não é infinito, mas eu posso tratar tecnicamente como infinito, porque nós somos um grupo muito pequeno perto da população de Curitiba. Se a amostra é boa ou não, se nós representamos bem a população de Curitiba em relação a ser destro ou canhoto, por exemplo. Tudo bem? Será que somos uma boa amostra para investigar isso? Será que esses 8% de canhotos aqui representam bem o que acontece em uma população mais ampla? Isso é uma discussão da qualidade da amostra, tudo bem? Poderia ter alguém que questione o seguinte: olha, as pessoas do ambiente têm proporção de canhotos, alguns dizem que tem proporção de canhotos maiores entre as pessoas, por exemplo, que fazem matemática do que no resto da população. É verdade? Não é? Existem mais canhotos entre as pessoas que procuram fazer pós-graduação do que na população em geral? Se for, nós não somos uma boa amostra para estimar a proporção de canhotos em Curitiba. Percebe? Se isso não fizer sentido, então talvez nós sejamos uma boa amostra para estimar a proporção de canhotos na população de Curitiba. Tá legal? Tudo bem? Há uns anos atrás, isso não é mais o caso, né? Mas algumas pessoas talvez já tenham escutado essa história. Seria uma pergunta difícil, porque ser canhoto era quase que um pecado mortal. Então as pessoas não falavam que eram canhotas, né? E inibiam e aprendiam a fazer as coisas com a direita, né? Porque ser canhoto era uma coisa inaceitável em algumas sociedades. Então seria muito mais difícil conduzir um estudo desse sem vieses amostrais, né? Percebe a sutileza da coisa? Então, as inferências estão aqui, e eu vou considerar uma amostra, que não é a que nós tomamos agora, mas vamos supor que eu obtive 80 indivíduos, do quais 19 possuem um atributo que eu quero estimar a proporção. Então, 19 são canhotos, 19 têm colesterol alterado, ou 19 tem... Qual era o meu outro exemplo? Tem prolapso da válvula mitral? Seria alguma coisa desse. A minha amostra de 80 me deu 19 com a característica desejada. Como que funciona a inferência que a gente vê sobre isso? Por exemplo, se você foi devidamente treinado em algum software estatístico, você faria coisas como essa: prop test 19 de 80, $conf, e ele te fala, olha, o intervalo de confiança é de 15,2% a 34,8%, né, sendo que 19 sobre 80 dá 23,75%. Tudo bem? É uma inferência. Isso foi lá e apareceu. A margem de erro seria esse valor, a diferença desse valor para cada um desses aqui. Tudo bem?
Mas, de onde vem isso? Qual que é o sentido disso aqui? Esse que é o nosso objetivo aqui. Então, vamos lá. Do ponto de vista conceitual que nós tentamos discutir no início do curso, a gente trouxe a ideia de que esse problema pode ser representado com essa função de verossimilhança que contém em cada um ponto dessa função, em cada um dos valores de θ, na coordenada y, eu tenho a probabilidade de eu ver a amostra que eu vi. Então, qual a probabilidade de eu ver 19 em 80 se o θ for cada um desses valores? Ao compor essa função construída dessa maneira, eu tenho a função de verossimilhança. E essa função de verossimilhança, ela é a representação matemática para responder as três perguntas de inferência. Porque o máximo dessa função é a estimativa de θ. Se eu der um corte nessa função, eu tenho uma faixa de valores de θ que tem uma compatibilidade que eu julgo adequada com a minha amostra. Então, seria a ideia de intervalo de confiança ou de margem de erro, né? Margem de erro aqui e aqui. Notem que ela não necessariamente precisa ser igual dos dois lados. É comum usar isso, mas não é obrigatório. E eu posso testar, por exemplo, se esse valor 20% é ou não muito incompatível com a amostra. Por exemplo, no meu dado, no meu gráfico ali, eu sugiro que o 20% não é incompatível com a amostra. Mas talvez se eu tivesse 15%, eu diria que o 15% é incompatível com a amostra. Então, a função de verossimilhança é uma representação que traz essas ideias de fazer inferência a partir dos dados, de aprender com os dados. Só que para que ela seja construída, tem uma série de coisas, né? Eu tenho que pensar em como foi obtida a minha amostra, se a população é finita ou infinita, a questão se o modelo binomial é adequado, se não é uma binomial negativa, uma geométrica, uma hipergeométrica, nós falamos um pouco disso em discussão de probabilidade. Onde eu faço o corte, né? Qual que é a minha referência, qual que é o meu limiar, até onde os valores são julgados compatíveis com a amostra, até onde eles são julgados incompatíveis com a amostra. Como se comportariam outras amostras, se eu não pegasse só aqueles 80, pegasse outros 80, como seriam isso? E se há ou não informação preliminar sobre o θ, que foi o exemplo que eu dei com os dois participantes do curso, que tinham opiniões bem diferentes sobre θ, sendo a proporção de prolapso na válvula mitral na população. Então, essas são questões que motivam e caracterizam não só a abordagem por verossimilhança e a crítica a ela, mas também abordagens alternativas. Ou seja, para que a gente tenha inferência, embora eu tenha dito que all we need is likelihood, com a referência à letra dos Beatles, né? Na verdade, não necessariamente a função de verossimilhança é o que é usado na prática para se fazer inferência em todos os problemas. Ela é muito usada, mas não necessariamente sempre, e não necessariamente sempre foi usada. Existem outros paradigmas, a saber, inferência frequentista, a verossimilhança que eu já descrevi, e a bayesiana, que são os três paradigmas que nós vamos comentar de forma comparativa hoje, tá certo? Mas o que eu gostaria de fixar nessa figura é que, sob esse paradigma, de alguma maneira, o nosso problema está bem colocado e bem tratado. Eu resolvo as questões de inferência, aquelas três questões, estimação por ponto, estimação por intervalo e teste de hipótese, que são palavras técnicas que representam essas três ideias, simplesmente fazendo uma análise dessa função. Tá joia? Mas vamos ver outras formas de pensar, não tem uma única forma de pensar. E a primeira forma que nós vamos discutir é a abordagem frequentista. Como eu disse há pouco, é a abordagem talvez mais usada na prática de estatística, mais implementada nos procedimentos computacionais feitos para análise de dados e também nas análises manuais, vamos dizer assim, que eram feitas na era pré-computador. Então, essa inferência se baseia como objeto de inferência a distribuição amostral. Então, aqui a primeira diferença fundamental. O objeto de inferência anterior era a função de verossimilhança. Ali, a gente extraía as inferências que a gente tinha interesse. Sob a abordagem frequentista, o objeto de inferência não é essa função.
nós vamos pensar e responder aquelas mesmas 3 perguntas com outro objeto de inferência. E esse é o objeto que se chama distribuição amostral. Então, vamos lá. Se nós formos num texto elementar de estatística, de princípios fundamentais de estatística, na parte de estimação de uma proporção, vai ter algo mais ou menos assim. Que se eu quero estimar uma proporção θ, a partir de uma amostra de n indivíduos, a estimação pontual é y sobre θ, então no nosso caso 19 sobre 80, que dava 0,2375, 23,7%. E esse θ, ele varia. Naqueles 80 eu vi 19. Se eu pegasse outros 80, eu viria uma outra quantidade de indivíduos com a característica desejada. Uma outra quantidade de canhotos, uma outra quantidade de indivíduos com prolapso. Se eu pegasse outro 80, ia ter uma outra quantidade. Então, essas quantidades que eu veria em diferentes amostras, elas são várias possíveis quantidades que eu posso pensar em colocá-las no histograma e posso pensar que elas seguem algum tipo de distribuição de probabilidade. E aí a teoria estatística mostra que, de fato, elas seguem e seguem uma distribuição normal, que tem essa média e que tem essa variância. Então, o meu dado é 0,1. Meu dado é tem ou não tem prolapso, tem ou não tem alteração de colesterol, tem ou não tem, é ou não é canhoto. Mas a proporção, meu dado é 0,1, a proporção é um valor contínuo. Está ali na escala entre 0 e 1, entre 0 e 100%. Essa proporção tem uma distribuição normal. Essa distribuição normal aqui é o objeto de inferência. Alguns de vocês me perguntaram no começo do curso, professor Paulo, nós vamos ver teste T nessa disciplina? Vamos. O que é o teste T? É uma situação onde essa distribuição amostral é uma distribuição que tem o nome de T de Student. Então, o teste T é um teste cuja distribuição amostral não é a normal, não é a F, não é a Q quadrado, não é a gama, não é outra distribuição, é a que a gente chama de distribuição T de Student. Mas existem outras distribuições amostrais. Então, uma vez que esse θ tem a distribuição normal, eu consigo resolver aquelas questões. Que, por exemplo, na distribuição normal, eu devia ter feito uma figura ali, eu tenho a distribuição, eu posso pensar numa faixa de probabilidade ali dentro que contenha, delimitada por 2 valores. Então, eu tenho uma condição de calcular um intervalo de confiança por uma fórmula que talvez vocês viram em algum lugar, em algum livro, talvez com P aqui no lugar desse θ, né? E depois nós entramos no detalhe disso. E eu posso fazer um teste de uma proporção, quer dizer, se aquela proporção de valores é diferente de um valor de interesse. Então, θ0 aqui é um valor de interesse. Então, de novo, quando eu fiz esse comando aqui computacional, o software fez essa conta aqui para mim. O θ é desconhecido e ele usou o da amostra no lugar do θ. Ou tem um método alternativo que a gente usa meio aqui, mas esse é um detalhe que não interessa agora. Mas essa conta aqui, ó, o resultado dessa conta é o que o software me mostrou, me mostrou nesses 2 valores de 15 a 34 como intervalo. Tudo bem? De onde vem aqueles valores? Da distribuição normal. Pega uma distribuição normal, quais os valores que deixam uma faixa de confiança ali dentro, uma certa probabilidade na distribuição amostral. Eu poderia saber o seguinte, olha, a proporção de indivíduos, aquele 23,7 é suficiente para me convencer que na população aquilo é maior que 20? Então, isso é um teste de hipótese que é feito sobre isso aqui. Então, se esse valor for muito extremo em relação a essa distribuição, então é porque essa distribuição foi construída supondo que esse valor era compatível com as amostras. Se a probabilidade é muito pequena, então deve ser incompatível, a hipótese deve ser falsa. Então, isso é o que é expresso na saída de um teste de hipótese aqui, que está aqui, olha, eu quero saber se a proporção é maior que 20, eu vi 19 em 80, quero saber se é maior que 20. Então, eu tenho um teste aqui que me dá um p-valor, que é uma probabilidade calculada na distribuição amostral. Como esse p-valor aqui deu 0,24,
que não é uma probabilidade tão pequena, tudo bem? É quase um quarto. Algo que tem uma probabilidade de quase um quarto de acontecer não é algo raro, concordam comigo? É algo bem factível, né? Uma coisa, vai ocorrer uma a cada 4 vezes. Então, o que, que eu falo? Como isso aqui pode ocorrer, então aquele valor 20, ele é compatível com os meus dados. Eu não posso afastar a hipótese que seja 20. Eu não tenho uma evidência forte o suficiente que me faça dizer que aquele 23,7 que eu vi na amostra é suficientemente grande para que eu afirme categoricamente que é maior que 20. Então, a gente fala que não rejeita a hipótese H0. Então, esse é o raciocínio passando de forma geral, que é feito na inferência frequentista. Vamos revisar? Nós vamos ver isso tudo com mais detalhe ainda, tá? Podem ficar tranquilos. Olha só, a inferência frequentista se baseia em que eu calculo algo na minha amostra e que esse algo que eu calculo teria diferentes valores se eu tivesse diferentes amostras. A distribuição desses valores é a distribuição amostral. E aí, qualquer pergunta de inferência que eu tenha, eu faço olhando a distribuição amostral. Essa que é a ideia do paradigma frequentista. A essência é que ele pensa não apenas na amostra que eu obtive. Ele pensa em todas as possíveis amostras que eu poderia obter. E aí, por isso que isso se chama distribuição amostral. A distribuição daquilo em diferentes amostras. Essa é uma diferença marcante, porque esse objeto aqui, que é a distribuição normal, ele é muito diferente do objeto de inferência, que é a função de verossimilhança, por mais que as curvas possam ser parecidas. Porque essa curva aqui eu construí só com os dados que eu tinha e com o modelo de probabilidade. Eu não fiquei pensando nas outras amostras, não. Então, a inferência baseada nessa curva, ela não vai ser diferente, mas ela é terrivelmente diferente, mas ela não precisa ser necessariamente igual à inferência que eu faço baseada na distribuição amostral. Cada um usou objetos de inferência diferentes para tirar a sua conclusão. Tudo bem? A Tatiana e a Juliana do remoto pedem para você explicar de novo essa abordagem. Por que ela é chamada de frequentista? Vai ficar mais... Tatiana aí? Juliana, frequentista é porque a gente vê, o nome vem com a frequência que ocorre, com as frequências desse valor que ocorrem nas possíveis amostras que eu poderia obter. Então, essas frequências são expressas por uma distribuição de probabilidade, e daí o nome frequentista, né? Nós vamos daqui a pouco abrir um script computacional. Hoje eu vou correr o risco de rodar uma coisa ao vivo em cores aqui, e aí eu espero que fique claro. Se não, as duas, por favor, insistam na pergunta. Tá joia? Então, como que vai ser esse script computacional? Nós vamos emular a realidade. Nós vamos, entre aspas, brincar de Deus no sentido de ter um problema que a gente vai fingir que conhece o verdadeiro valor do parâmetro na população. E nós vamos fixar que esse valor é 17. Na prática eu não sei, mas suponha que é 17. Tudo bem? Então, vamos lá. Estou vendo pessoas com alteração de colesterol na população. Eu vou fingir que eu sei que na população é 17%. E aí vou ver como que o método estatístico funciona. E depois nós vamos falar, não, mas na prática eu não conheço, na prática é desconhecido. E aí o método vai funcionar ainda assim. Então nós vamos obter amostras computacionalmente e obter a distribuição amostral dos valores. Então isso, a frequência que ocorrem os valores de θ-chapéu, isso que dá o nome frequentista, de novo endereçando a pergunta. E também expressa a variabilidade que pode ocorrer naturalmente das amostras. Isso é o objeto de inferência. Então, Kali, abre para mim aquele arquivo infprop.r, esse arquivo está com link no Moodle para vocês. Abre esse arquivo para mim no RStudio. Nós vamos rodar e... Se quiser abrir no R básico também, abre no R. Qual R que você vai abrir, o que for mais fácil para você aí.
Isso. Então vamos lá. Vamos entender essas ideias num exemplo computacional. Eu tenho o arquivo de comandos aí, né? É o infprop, tudo bem? Tá. Ali ele vai processar, né? Então vamos lá, deixa um abinho ali para mostrar as coisas processando, que às vezes nós vamos ter que visitar de uma para outra. Quando necessário, você realoca isso aí. Eu gosto mais de ficar metade em cima, metade embaixo, mas eu não sei se você consegue arrumar dessa forma. Esse arquivo aqui está disponível para vocês e a Kali vai transformar ele numa página web bem bonitinho, aí fica com a visualização melhor do que só um arquivo de comandos. É uma questão de diferença de geração, né? Eu sou da época que isso aqui era bonito. Eu gosto de usar a linha de comando, né, no computador, eu não gosto de interface gráfica, então a minha noção de estética, como vocês veem, ela é um pouco prejudicada. Mas numa página web, isso aqui vai ficar melhor. Então vamos lá. O arquivo está todo comentado e aí nós vamos rodar comando a comando, Kali, por favor. Então vamos lá, ó. TH é o valor desconhecido da população, 0,17, tá bom? Às vezes eu faço essa aula, eu mando sortear, nem eu sei o valor, a gente faz um valor fictício, mas vamos supor que a gente tem 17. Aqui eu vou simular, ó. Vamos supor que 17% dos indivíduos têm alteração no colesterol. Aqui é uma forma de simular a população. Estão vendo esses zeros e uns aqui, ó? É a minha população simulada. Nesse caso aqui eu simulei 100 indivíduos, o primeiro não tinha alteração de colesterol, o segundo tinha, o terceiro... Tudo bem? Tá legal? Que eu posso simular dessa população? Eu posso simular uma população enorme. Por exemplo, vou simular uma população de 10 milhões de indivíduos agora. Só que agora nós não vamos mostrar 10 milhões ali na tela, né? Por isso que eu fiz 100 primeiro, agora só 10 milhões. Então, esses 10 milhões de indivíduos estão guardados aqui nesse objeto POP. POP é um vetor com 100 milhões de zeros, com 10 milhões, perdão, de zeros e uns. São como se fossem 10 milhões de pessoas, 0 não tem alteração de colesterol, 1 tem alteração de colesterol. Tudo bem? Vamos ver se deu certo. Esse próximo comando aqui, vamos mais embaixo, Kali. Rodou? Rodou? Ó, minpop, uma média de zeros em 1 é a mesma coisa que calcular a proporção. Quanto que tem que dar? Tem que dar 17%, né? Que eu simulei com 17%. Vamos ver se a minha simulação funcionou. 17.014, tudo bem. Deu um errinho ali de simulação. Se eu simular de novo, esse valor vai mudar um pouquinho, mas está 17% arredondando. Tá legal? Tudo bem? Então tem lá a população. Faz de conta que isso é a população do estado. Quero ver quantos por cento tem colesterol alterado. Vamos lá. Vamos ver como que funciona a estimação e a distribuição amostral. O que a gente faz na prática? Numa pesquisa eleitoral, numa pesquisa por amostragem. Eu vou lá nessa população e tomo N indivíduos e vejo quantos têm a característica desejada. Então, nós vamos lá nos 10 milhões e vamos amostrar, comando sample, 80 indivíduos. Tudo bem? Então, está lá a nossa primeira amostra. Digita aí. Olha lá, ó. Esses são os primeiros 80 indivíduos que eu amostrei dessa população. Tudo bem? Vamos ver desses quantos que deram colesterol alterado. 11%. Tudo bem? Pô, a semente não deu o mesmo valor que deu lá em casa. Tinha que roda a semente da população, roda o comando ali. Não sei se a semente no Windows dá diferente do Linux, só faltava essa. Vai, roda a população de novo. O meu outro deu diferente, mas tudo bem. 11. Tá legal, vamos lá. Vamos viver com isso. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Ó? 17% das pessoas têm colesterol alterado. Eu vou lá, pego 80 pessoas, quanto que deu? 11%. Tá joia? Por quê? Porque eu peguei uma amostra. Tá joia? Vamos pegar outra amostra. Vamos mais para baixo. Olha lá. Outra amostra. Vamos ver quantos que deram nela. Nessa amostra deu 20%. Tá legal? Uma deu 11, a outra deu 20. Vamos pegar de novo. Vamos ver quantos.
20% de novo. Vamos pegar de novo. Vamos ver quantos. 16%. Vamos pegar de novo. Vamos ver de novo. 16 e 25 de novo. Pegar de novo, ver de novo. Ah, não, pera aí. Não, está dando o mesmo número que tem um erro de digitação aqui, ó. A M4 aqui é a M5, a M6 e a M7. Então, roda daqui, ó. Roda do P. Não tira a amostra de novo. Pode ser. Vai gerar a amostra, vai mudar o gerador de número aleatório. Tudo bem. Vai. Ó, deu 17,5%. Vai. Deu 17,5%. Deu 10%. Tudo bem? Entenderam por que tem margem de erro nas pesquisas? Porque eu tomei uma amostra. Se eu tomei a amostra de 80, de 10 milhões, vocês viram lá nos 10 milhões é 17%. A gente contou isso lá, tinha 17%. Mas aqueles 80 que eu tirei ali podem dar valores muito diferentes. Então, esses valores, só um pouquinho, esses valores eles variam de uma amostra para outra. Como que eles variam? Com que forma de distribuição de probabilidade, que histograma que eu faria com eles, que é a tal da distribuição amostral. Tá claro aqui até esse momento? Para o pessoal do presencial, a chamada de vocês está na aula 7, tá? Então vai estar escrito na aula 7, chamada 1 da aula 8, tá? A palavra passe é inferência. E, professor, o Leonardo pergunta, cada vez que você pega uma amostra de indivíduos, devolve os que tinha pegado ou sempre são novos? Como a população nós estamos supondo que é infinita, Leonardo, então isso não faz diferença. Né? Que se eu tirar 80 daqueles 10 milhões não faz diferença nenhuma na população. Então, eu estou supondo que a população é infinita ou, equivalentemente, que eu estou fazendo a amostra com reposição. A pergunta do Leonardo é muito importante, porque se a população não for tão grande, aí se eu faço com ou sem reposição, muda as probabilidades, muda a distribuição, mudam todos os detalhes. Então, isso são métodos e técnicas que vão ter que contemplar isso. Obrigado pela pergunta, Leonardo, muito pertinente. Então, essa variação, isso que é interessante, porque os estatísticos olham para essa variação, como que ela ocorre. Só que a mágica é que, na prática, a gente não tira várias amostras. A gente tira uma amostra só. Mas, estudando o que acontece aqui, eu posso ver como várias amostras se comportam. Por isso que nós estamos fazendo essa simulação. Então, eu vou ter apenas uma amostra. Mas a metodologia me permite antecipar o comportamento que ia acontecer caso eu tivesse várias amostras. Esse que é o pulo do gato. Tá? Essa que é a filosofia fundamental da inferência frequentista. Então, vamos fazer isso agora. Eu tinha feito 7 ali. Vamos fazer com um volume bem maior de dados. Vamos lá. De amostras. Vamos mais para baixo. Nesse comando, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou tomar, não 7, mas vou tomar 10 mil amostras de tamanho 80. Vocês viram que eu fiz 7 vezes ali uma amostra de tamanho 80. Agora eu vou fazer isso 10 mil vezes. Então, esse objeto AMS, roda para mim, por favor, Kali, tem 10 mil amostras de tamanho 80. Vamos ver o DIN aqui, ó. 80 por 10 mil. É uma matriz com 10 mil amostras de tamanho 80. Então, cada coluna dessa matriz é uma amostra. Aquilo que eu fiz de calcular a proporção em cada amostra, eu vou repetir agora nas 10 mil amostras de uma vez só. Eu vou uma por uma delas calcular a proporção de pessoas com colesterol alterado. Esse comando vai fazer isso aqui para mim. O apply aqui, tudo bem? E aí, olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu. A média das proporções foi o 17. A média das proporções das amostras. E essa foi a variabilidade. Esse é o mínimo, máximo, primeiro quartil, terceiro quartil. Volta no slide para mim. Volta. Ah, não, aqui eu volto. Aqui é comigo.
é isso que está escrito nessa linha que está nos livros para vocês. Nós obtivemos 10 mil dessas aqui. A média dessas 10 mil era o 17%. Era o valor verdadeiro. Então, se eu tomar uma amostra, eu dificilmente vou obter os 17%. Vocês viram que deu 20, deu 11, deu 10, deu 16, deu um monte de valor ali, né? Nas minhas amostras. Mas, em média, eu acerto o alvo. Tá certo? Essa é a ideia. E mais, as minhas amostras, esse valor varia de acordo com essa regra. Então, pensa, isso é uma distribuição de probabilidade de θ. Então, no eixo X eu tenho θ e eu tenho uma normal em cima dele. Então, eu posso pegar uma faixa compatível de θs. Vamos voltar lá no script, por favor, no RStudio. Então, vamos ver isso num gráfico. A gente viu os resumos aqui, vamos ver num gráfico. Mostra o histograma e o lines. Roda essas duas linhas. Você tem que rodar o IST primeiro. Você rodou a linha de baixo sem rodar de cima. Isso. Olha lá. Agora faltou rodar a próxima. Ó. Esse é o histograma das 10 mil, as 10 mil proporções estimadas nas 10 mil amostras. Isso aqui, ó, é a distribuição normal que a teoria me manda colocar ali por cima. Se eu fizesse 100 mil, essa aproximação ia ficar melhor. Se eu fizesse 1 milhão, ia ficar cada vez mais próximo da normal. Então, eu tenho uma distribuição assintoticamente normal. Essa é a distribuição amostral. Tudo bem? Então, agora, o que eu tenho? O meu P está aqui, ó, e eu sei, com esse tamanho de amostra, que variabilidade que ele pode ter. Grosseiramente, tem alguma coisa aqui entre 0,8 e 0,30, tudo bem? Que é o que eu encontrei lá nas minhas amostras. Tinha 10%, tinha 20%. Então, eu espero que haja essa variabilidade. Dificilmente uma amostra vai gerar um valor mais para baixo aqui, dificilmente uma amostra vai gerar um valor mais para cima ali. Tá joia? Então, se eu sei que isso tem a distribuição amostral, eu sei essa informação sem precisar das 10 mil amostras. Essa aqui é a beleza da teoria estatística. Ao saber a distribuição amostral, que é normal, eu sei o que vai acontecer sem obter as várias amostras como eu fiz no computador. Vamos ver a próxima linha ali, ó, que é exatamente a ideia de uma faixa de valores. Olha lá, uma faixa de valores. 95% das amostras vão ter a proporção estimada entre esse valor e esse valor aqui, ó. Certo? Entre esses dois, 95%. Se eu abrisse para 99%, ia dar uma faixa maior ainda de valores. Tudo bem até aqui? Então, vocês estão apresentados a distribuição amostral, conceito fundamental de estatística. É a distribuição de probabilidades que o meu estimador tem, que é a distribuição que eu iria obter com várias amostras nas quais eu obtivesse aquela estimativa. A distribuição das estimativas obtidas em várias amostras semelhantes à amostra que eu tomo. Joia? Da minha população. Vamos ver lá. O que vem pela frente de comando? Olha lá. Roda o próximo. O que está ali é o gráfico. Antes era a densidade empírica e ali o gráfico da normal teórica. Então, é só para mostrar que a normal teórica se ajusta muito bem à densidade empírica. Então, vamos lá. Eu vou ter que fazer uma alteração aqui, porque a minha amostra 1 no meu computador, quando eu rodei com a semente, tinha dado 19 de 80. Aqui deu diferente, o meu script está todo supondo isso. Então, eu vou fazer aqui uma alteração. Ao invés de fazer sum de A1, coloca 19 aí para mim. Eu vou supor que eu tenho 19 de 80 com determinada característica. Isso. Tá? Então, é aquela saída que vocês viram nos slides, obtida aqui, né? E aqui eu posso obter o intervalo de confiança baseado nessa distribuição empírica, uma faixa de valores. Vamos lá. ICEMP são os quantis dessas probabilidades. Então, entre 8% e 26%, eu tenho 95% das proporções estimadas nas diferentes amostras que eu poderia obter. Tá?
E o teórico, vamos lá, baseado na distribuição normal. Ó, os valores são muito próximos, está dizendo que a aproximação é muito boa. Então, aquela distribuição amostral dada para a distribuição normal, ela dispensa que eu tenha que fazer esse procedimento de simulação. Eu estou fazendo aqui desnecessariamente. E os intervalos são muito próximos. Roda as 3 próximas linhas, só para ver numa figura as 4, né, próximas linhas. Tá, esse problema aí do RStudio, o tamanho das janelas com gráfico, né? Por isso que roda aí de novo os 4 comandos. Olha lá. Então, baseado na distribuição empírica, da teórica, mostrando uma boa aproximação da normal. Tá joia? Vamos ver o que mais que vem lá no script. Até ok, só que isso tudo está fazendo uma suposição maluca, que eu sei qual que é 17% na população. Na prática eu não sei isso, né? Eu preciso ver o texto lá um pouquinho, Kali, para eu me orientar. Na prática, nós não temos várias amostras da população, mas apenas uma delas. E nós não conhecemos o θ, nós vamos estimar. Então, como é que a inferência faz esse raciocínio complementar? Então, vamos lá. Esse aqui, você coloca para mim 19/80, ao invés de P1. Tá. Então, de novo, o problema do gráfico, né? Faz um X11 aí, que ele abre uma janela gráfica e para com esse sofrimento aí. Não, ele está no gráfico anterior. Então você vai ter que ficar aumentando e diminuindo. É mais fácil você dar um Alt Tab e trocar a janela do que... Não, X11. Você abre um terminal gráfico. Não, na linha de comando lá. Você abre uma janelinha gráfica. É que o RStudio tem esse problema quando você redimensiona as janelas. Isso. Enter. Pronto. Aí ele abriu uma janela com gráfico e ela não fica aumentando e diminuindo. Tudo bem? Ele vai jogar lá. Coloca X11 lá em cima lá e manda aqui para baixo para ver, sei lá, se a RStudio tem as formas dele de trabalhar. Coloca, vamos ver. Vai. Fecha isso aí, vamos ver. Não sei o que aconteceu. Trabalhar com coisa que eu não conheço é isso que dá. Fecha todos. Tá, vamos continuar assim, depois a gente descobre como é que abre e fecha. Então tá aqui. Aqui, ó, o que é isso? É a distribuição, não mais a verdadeira, agora a estimada a partir dos dados. Estão vendo que o pico dela está um pouquinho acima do 20%? Está no 23,75, que é 19/80, tá bom? Então vamos ver aqui. Fecha um pouquinho, Kali. Você não tem como fazer assim, ó. Você deixa a janela de comandos aqui, a janela do R aqui e o gráfico aqui. Você quer que o gráfico venha para cá? Faça isso, o gráfico fica embaixo e não do lado. Você faz uma janela em cima e 2 embaixo. Isso. Tá, ele não tem como fazer uma em cima de fora a fora e 2, uma do lado da outra embaixo, né? Tá, ele não faz 3. Não, tudo bem, deixa assim que aparece o gráfico ali. Deixa assim que já está razoável. Quando precisar, a gente vem aqui ver o que precisa. Eu vou ver poucas vezes aqui. Deixa assim, vamos ver se roda. Então, vai lá. Roda sem o X11 ali. Isso. Tá. Vai lá. Então, essa eu já expliquei, né? É a distribuição estimada, a partir da correta, não é a verdadeira. E agora vou ver o seguinte. Se eu pegar essa distribuição e construir o intervalo, eu posso ver se o valor verdadeiro, que era 17, está aqui no meio ou não. Tá bom? Então, vamos ver aqui de novo. Olha, vamos rodar o próximo aqui. Eu vou ali, faço aquela fórmula do intervalo baseado em uma única amostra e vamos ver o que acontece. Olha lá. Qual que é a história? Essa aqui, ó,
é a distribuição amostral baseada nos meus dados. Volta no slide, por favor. É essa distribuição, ó, só que no lugar do θ, eu coloquei o θ estimado, coloquei o 19/80, porque eu não conheço o θ na prática. Então, que distribuição que eu tenho ali? Eu tenho aquela distribuição que vocês estão visualizando. Quando eu monto um intervalo nela, eu posso ver se o verdadeiro valor está dentro desse intervalo. Volta lá no RStudio. Chamada aberta por remoto, palavra passe, inferência. Vamos voltar lá. Então, olha só, aqui está o 17. O 17% está dentro desse intervalo. Vamos experimentar isso com outras amostras. Vamos lá, vamos fazer essa função. Essa função produz esse gráfico de uma vez só, com um comando só, tá? E vamos ver com algumas das amostras que a gente fez. Olha lá. Estão vendo que os intervalos para cada amostra mudam de lugar? Tem amostras que estão mais no centro, amostras que estão menos no centro. Eventualmente, eu posso ter uma amostra que me dá um intervalo que não contém o 17%. Concordam com isso? Vamos de novo, Cali. Vamos lá, ó. A minha primeira amostra me dava uma distribuição estimada que tinha essa cara. Você foi mais rápido do que a minha explicação, volta na primeira. Que tinha essa cara, a partir dessa distribuição eu consigo fazer esse intervalo e o meu 17%, que é o valor verdadeiro, está aqui. Bom, agora na segunda, por gentileza, Cali. A segunda, o mesmo raciocínio, 17% está aqui. A terceira, o mesmo raciocínio, é que deu o mesmo valor. A quarta está aqui, a quinta está aqui e assim por diante. Mas, eventualmente, acontece o que vocês estão vendo aqui. O que é isso? Se eu tivesse tomado essa amostra aqui, ó, eu teria construído um intervalo de confiança que não contém o valor verdadeiro. Ou seja, a verdadeira quantidade que eu quero estimar está fora da margem de erro. Isso pode acontecer. Então, se isso aqui são 7 institutos de pesquisa fazendo a mesma pesquisa, o 7º errou. Tudo bem? A intenção de voto está fora da margem de erro. Isso é característica inerente do método, porque na hora que eu defino esse intervalo, eu fixo uma probabilidade. Eu digo qual a probabilidade dessa região aqui. Então, tem uma probabilidade aqui fora dessa região. Essa probabilidade é o chamado nível de confiança. A consequência prática disso é que se eu fizer essa brincadeira aqui, não 7, mas várias vezes, essa probabilidade, usualmente 95%, vai ser a proporção de amostras que vai me dar uma margem de erro com valor verdadeiro lá dentro. E vai ter 5% que vai me dar uma margem de erro sem o valor verdadeiro lá dentro. E eu não sei qual que é a minha. Ou seja, o procedimento estatístico é suscetível de erro. Você pode montar um intervalo frequentista e você tem, se o intervalo for de 95%, 5% de chance de ter um intervalo que não contém o verdadeiro valor do parâmetro. Então, é por isso que se diz que o nível de confiança frequentista de um intervalo, que eu vou falar aqui 95% sempre, mas pode ser 90%, 80%, 85%, 99%, etc. O nível de confiança do intervalo é a proporção das vezes que o intervalo obtido pelas amostras conteria o verdadeiro valor do parâmetro. Ou seja, a probabilidade não é do valor, a probabilidade é do intervalo conter o valor verdadeiro. E aí, o que te resta é ter sorte e ter fé. Sorte e fé que as suas amostras, que a sua amostra é uma daquelas 6 primeiras e não a 7ª. E você não sabe se a sua contém ou não o verdadeiro valor do parâmetro. Tudo bem? Essa é a base do raciocínio frequentista, essa é a interpretação frequentista do intervalo de confiança. É muito importante a gente entender essa interpretação, porque ela é diferente
quando a gente falar de inferência bayesiana. A interpretação do intervalo vai ser diferente. Isso é uma comparação que eu quero reforçar com vocês. Então, vejam. Volta para mim no slide. Quando a gente faz um teste Z, um teste normal para proporção, e obtenho um intervalo de confiança para proporção, e obtenho esse intervalo, existe uma probabilidade de 0,95 do intervalo conter o verdadeiro valor do parâmetro. Existe uma probabilidade de 0,95 desse aqui ser um daqueles que tem a setinha no meio dele. A setinha do valor verdadeiro no meio do intervalo. Tudo bem essa interpretação? Então, isso que é o alfa, 5%, 1 menos alfa, 95%, são os valores mais usados na prática, que são chamados os níveis de confiança, 1 menos alfa, o nível de significância, o alfa. Ele mede a chance de erro. Isso chama erro tipo 1 em teste de hipótese. Ele mede a proporção das vezes, no caso do intervalo, que vai ter um intervalo, que você vai pegar uma amostra que vai te dar um intervalo que não contém o verdadeiro valor do parâmetro. Como você só pega um, é a chance daquela uma amostra não conter o verdadeiro valor do parâmetro. Tudo bem? Então você pode fazer seu estudo, é quase que cruel. É quase que cruel. Mas você faz o seu estudo, você coleta o seu dado, você examina seus pacientes, você classifica suas árvores, você vai a campo, você toma todos os cuidados do mundo, pega a melhor amostra do mundo, fica dias, dorme na barraca, acorda de madrugada, processa seus dados, faz a melhor amostra possível, no final você publica lá o seu artigo com uma estimativa intervalar e tal, da quantidade que você quer estimar, com confiança de 95%. Ou seja, você pode ter feito esse trabalho todo e a sua amostra ser aquela uma, como a amostra 7 que a gente mostrou ali, que não contém o valor verdadeiro. É o preço que a gente paga por usar uma amostra para tirar conclusão sobre uma população. Tudo bem? A gente paga com esse risco. Tá legal? Essa é a lógica do procedimento estatístico. Vamos voltar no script? Vamos mais um pouquinho. Então, agora, em todas as 10.000 amostras, roda isso aí. Ó, vamos ver as 10 primeiras amostras, os intervalos das 10 primeiras amostras. Roda esse próximo comando, aí eu vou precisar ver aqui. Aqui são os intervalos de 10 amostras, ó, de 8 a 24. O 17 está aqui no meio, 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 está aqui no meio, está aqui no meio, está aqui, está aqui, está aqui. Então, todas essas contêm. Coloca ali para mim agora de 11 a 21. Quando eu rodei isso aí, 4 não deram. De 11 a 20, perdão. Para caber bonitinho ali na janela. Esses números são diferentes intervalos com diferentes amostras. Eventualmente vão ter 5% desses que não vão ter o 17 ali no meio. Por enquanto, todo mundo está tendo 17 ali no meio. Mas se eu seguir com essa brincadeira, eu vou encontrar intervalos que não contêm o 17. Tudo bem? É legal? Eu tinha encontrado na minha simulação anterior o intervalo 4, só que aqui foi outro. Vou fazer só mais uma tentativa. Coloca de 21 a 40. Vamos ver se a gente acha algum. Olha esse intervalo 12 aqui, ó. Olha o 12, de 3 a 16%. Está vendo? O 7 está fora dele. Se essa aqui foi sua amostra, lamento, meu caro, todo o seu trabalho deu azar de você pegar uma amostra que não representa bem a população. Tá? Uma amostra possível daquela população, mas por mera chance, ela deu uma frequência bem mais baixa do que ocorre na população. Então, roda esse comando aqui agora, Cali, com essa aqui, essa é a amostra número 12. Então, você vai colocar 12 no lugar do 4 ali, ó. Roda esse comando. Não. É porque 12 é a partir de 21, né? Então, seria a amostra 30 aí. Como é que é?
33, é isso? 32, vai. Coloca lá, 32. Ah lá. Está um pouquinho fora, estão vendo? O cara está um pouquinho fora, porque deu 16,5. Não deu no limite ali, mas deu fora. E assim por diante. Vamos mais um pouquinho. Puxa para cá. Então, os intervalos, em geral, ou, no meu exemplo, 95% das vezes podem conter o verdadeiro valor do parâmetro, mas 5% das vezes não vão conter. Então, agora eu fiz uma função aqui, ó, eu vou contar naquelas 10.000 amostras, quantas tem. Primeiro eu vou contar nas primeiras, coloca aqui as primeiras 50, de 1 a 50 aqui, ó. Vamos lá, roda esses comandos, o inf e o apply ali. Mais um. E agora me mostra a tela, texto. Ó, essas são 50 amostras. Verdadeiro, se o intervalo gerado por elas contém o verdadeiro valor do parâmetro. Falso, se não contém. Então, 2 das 50, quase 5%, né? Deu 4% aqui. 2 das 50 produziram um intervalo que não contém o valor verdadeiro. Você faz 50 estudos, 2 deles te dão o valor fora da margem de erro. Você faz 50 pesquisas eleitorais, 2 delas erram. Tudo bem? Essa é uma das coisas que o pessoal faz para julgar pesquisa eleitoral de boca de urna depois da eleição. Será que as pesquisas que erraram estão na proporção que se esperava? A proporção que se esperava é essa aqui. Vamos lá agora, não só nas 50, né? Vamos fazer isso nas 10.000 que eu peguei, aqui embaixo. Aí é 50, é. Aí vai dar 4%. Vamos ver a próxima. Ó, 93, deveria dar 95. Tem uma pequena aproximação ali, mas basicamente muito próximo de 95, também tem o número de amostras que eu gerei. Então essa é a ideia. E finalmente, o último objeto de inferência é teste de hipótese, vamos ver como é que ele funciona do ponto de vista frequentista. Eu quero saber se eu tenho uma evidência suficiente que o número de pessoas com alteração de colesterol supera 20% baseada na minha amostra. Coloca aqui 19, por favor, que eu vi 19 em 80. Não. No SUM AM1. Que são os dados. Não, é só 19. SUM de 19 vai dar a mesma coisa. Vai lá. Então tá lá. O que eu vejo aqui nesse intervalo? Que o 17 está ali no meio. Eu só quero saber se é maior, por isso que eu faço o intervalo até o máximo valor da proporção, que é 1. Então eu não posso excluir que o 17 é um valor plausível. Uma outra forma de ver isso é roda essa função aqui sem o confint aqui no final. Então é a saída, ó, 23,75, 19 sobre 80, e a probabilidade naquela distribuição amostral construída sob a hipótese que é 20%, é esse valor aqui. Então, não é uma evidência forte o suficiente, não está abaixo daquele alfa, o nível de significância, para eu rejeitar a hipótese nula, que a probabilidade é 0,20. Ou seja, mesmo tendo visto 23,75 na amostra, isso não é suficiente para me convencer em uma amostra de tamanho 80 que eu ultrapassei 20%. Não é suficiente para disparar um alerta de saúde, não é suficiente para parar uma linha de produção em controle de qualidade ou algo que seja parecido. Se eu tivesse visto, vamos colocar aqui agora, 190 em 800. Deixa eu terminar aqui, aí eu volto na pergunta do Leonardo. Vamos ver 190 em 800, vamos ver. Isso. O mesmo 23,75. É como se eu tivesse observado
190 indivíduos com alteração em colesterol em 800. Não mais 19 em 80, mas 190 em 800. Agora, aquela mesma probabilidade já é 0,04, calculada a partir da distribuição amostral. Isso aqui já diz, olha, é muito pouco provável, a probabilidade é muito pequena de observar 23,75 caso a distribuição verdadeira tenha como valor 20%. Ou seja, eu tenho aqui uma indicação que me sugere que eu realmente passei de 20%. Então, 23,75 não é convincente o suficiente para falar que eu ultrapassei 20% na população numa amostra de tamanho 80, onde eu observei 19. Mas é sim evidência suficiente se a minha amostra fosse uma amostra de tamanho 800 com 190 com alteração de colesterol. Ou seja, a minha conclusão depende do tamanho da amostra, que é razoável, né? Quanto maior a minha amostra, mais eu me aventuro a tomar conclusões de que esse valor 23 aqui é de fato maior do que 0,20. Aí você fala, como 23? Porque esse valor é na amostra e esse valor é na população. Tá joia? Essa é a lógica do raciocínio estatístico, né? E aí a gente pode ver isso funcionando na prática fazendo uma simulação. Então, o P0 com 0,20, vamos rodar aqui e ver o que acontece. É a distribuição com 0,20. Vamos ver aí o que acontece ali. Ó, essa é a distribuição amostral. Com a amostra de tamanho 80, essa probabilidade aqui é muito grande. E aí eu não me convenço para rejeitar a hipótese de que a proporção seja de fato 20 ou menos, né? Para dizer que ultrapassou o limite. Tá joia? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queira discutir aí. Eu acho que nós podemos encerrar essa parte aí. Já está bem longa a discussão. Vamos voltar para os slides. Então, é assim que funciona a inferência frequentista, objeto de inferência é a distribuição amostral. Vocês viram esses gráficos lá na simulação. E, resumindo, né, a inferência se baseia no comportamento de possíveis amostras que poderiam ser retiradas da população. A interpretação do intervalo de confiança é muito importante para a gente. A probabilidade do intervalo conter o verdadeiro valor. Então, está escrito aqui com outras palavras. E na prática é isso, você tem fé, você cruza os dedos para que a sua amostra seja uma daquelas que contém o verdadeiro valor. E você tem uma probabilidade disso acontecer, que é o nível de confiança do intervalo. E a interpretação de hipótese valor P segue a mesma direção para testar um valor específico de interesse. Então, um método fortemente baseado em suposições e aproximações. Existe uma versão ainda frequentista dele, que se chama teste aleatorizado, que a ideia é usada não nesse problema exatamente, mas em problemas onde obter a distribuição amostral, que eu falei que era normal, é difícil. Então, você faz aquilo por algum tipo de simulação. Tá? Eu vou deixar para explicar isso num outro exemplo que vai ficar um pouco mais interessante, mas o fato é que ele pode dar resultados parecidos. Então, a verossimilhança era um paradigma, a inferência frequentista é outro paradigma, então aqui como cada uma delas trata essas questões. A estimativa de θ na frequentista, eu tenho que tirar de algum método de estimação, na verossimilhança é o máximo daquela função. E nada impede que esse método aqui seja o máximo da função, mas existem outros alternativos. A expressão da incerteza é a variabilidade da distribuição amostral, a expressão da incerteza é a curvatura da função de verossimilhança. Quanto mais aberto, mais incerteza, quanto mais fechado, menos incerteza. A opinião em relação a um valor é uma probabilidade na distribuição amostral, por isso que seguia muito pelo famoso e controverso valor P. Enquanto que a opinião em relação a um valor, do ponto de vista de verossimilhança, é a comparação da verossimilhança dele com a verossimilhança do máximo, aquela ideia de verossimilhança relativa. Tá joia? Então, a inferência pela verossimilhança tem essa dificuldade, né? Qual que é o limiar, e é possível relacionar, sob certas condições, a probabilidade que você atribui aqui no nível de confiança com
a verossimilhança relativa que você faz aqui, que é mais ou menos essa tabela aqui, olha. Quando você faz um procedimento de aproximadamente 95% de confiança, é como se você pegasse um intervalo de confiança de 15%, relativa, de verossimilhança relativa de 15%. O que é isso? Se eu cortar isso aqui, não aonde eu estou cortando, mas em aproximadamente 0,15, eu vou ter um intervalo de confiança que ele é o mais próximo possível que eu consigo chegar do procedimento frequentista. Então, é possível estabelecer um mapa de relação entre os dois procedimentos. E é possível fazer algo que eu vou me remeter à aula do professor Ari, que é falar o seguinte: quanto que seria isso em termos de uma evidência relativa? Lembrem aquele problema que eu tenho duas moedas. Uma moeda só tem coroa e uma moeda normal, tem cara e coroa. Numa moeda, uma moeda fake, as duas faces são coroas, e a outra tem uma cara e uma coroa. Se eu jogar e der cara, qual que é a evidência de ser uma ou outra moeda? Vocês diriam que é uma ou outra moeda baseada em uma cara? Dificilmente. Tudo bem? Se der coroa, também você não faz distinção. Agora, desculpa, eu falei errado, desculpa, eu perdi a concentração um pouquinho. Se der cara, evidentemente é a moeda verdadeira, desculpa. Se der coroa, que não tem distinção, perdão. Deixa eu começar o exemplo. Eu tenho duas moedas, eu falei errado, era para falar que uma tinha duas caras e a outra uma cara. Então vamos lá. Desculpa, eu vou começar de novo. Eu tenho uma moeda que tem duas coroas, eu tenho uma moeda que tem cara e coroa. Se eu jogar a moeda e der coroa, eu não sei qual moeda eu joguei. Tudo bem? Se eu jogar a moeda e der duas coroas, eu novamente não sei qual moeda que eu tenho. Se eu jogar moeda e três coroas, eu continuo não sabendo qual moeda eu tenho, mas eu começo a desconfiar que é essa moeda de duas coroas. Concordam comigo? Se eu jogar a moeda e der 20 coroas seguidas, vocês vão ter certeza que é a moeda fake. Não é isso? Então, quantas caras ou coroas consecutivas você precisa para se convencer de uma moeda ou outra, é a medida que eu estou colocando nessa tabela aqui para vocês. Isso significa um certo número de caras ou coroas consecutivas que você observa como a verossimilhança relativa. É a relação entre esses conceitos. Tá joia? Então, essa é a relação entre inferência frequentista e inferência pela verossimilhança. E para a gente terminar essa primeira parte da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre inferência bayesiana. Kali, eu vou pedir para você no RStudio abrir aquele Bayes, eu não sei qual deles agora, é o Bayes-Inf. Deixa eu ver qual delas, se é o FAN ou se é o INF. Bayes. Eu acho que é essa aí que eu quero, essa aí. Essa que está aí. Tá joia? Então, vamos lá. Eu já fiz essa pergunta sobre a proporção de pessoas com prolapso para 2 colegas do curso, e as 2 pessoas deram opiniões diferentes. Então, a sua opinião é que era algo de 8 a 10%. Você pode escolher um único valor? 8%. Se você tivesse que expressar isso, não, mas pode variar de uma população para outra, esse 8, assim, você admitiria qual variação estaria normal para você, se você visse? Então, de 6 até 10, mais ou menos, estaria razoável. Tá. Quantos por cento da população você acha que teria de 6 a 10? Com que confiança você diria que a proporção está de 6 a 10? Uhum. Então, você aprendeu, você tem uma certa dúvida sobre essa faixa. Você não tem 100% de certeza que está nessa faixa. Então, que confiança você colocaria nessa faixa?
Com que probabilidade você associaria, falar, com tantos por cento de probabilidade, ou com tantos por cento de chance, você está entre 8 e 10? 80%, 90%, 50%? 80%, tá bom? Então, essa é uma opinião sobre a proporção de pessoas com prolapso. Que o valor deve ser por volta de 8, mas que eu tenho 80% de confiança que isso aí está entre... 80% de razoabilidade disso está entre 6 e 10. Tá joia? Então, vamos dizer que essa é a informação que ela, como profissional de saúde, tem. E vamos dizer, não é a sua área, mas que você resolva fazer um estudo de prolapso da válvula mitral. Aí você vai coletar uma amostra de uma população de interesse seu. Pode não ser a população de Curitiba, pode ser a sua população, pode ser um grupo de interesse para estudo. Então, você quer fazer inferência sobre aquele grupo. Por exemplo, professores universitários. Ocorrência de prolapso em professores universitários. Vai pegar uma amostra de professores universitários. Tudo bem? E vamos dizer que nessa amostra de professores universitários, você pegou 80 professores e 19 têm prolapso. Então, olha onde nós estamos. Ela pensava que estava entre 6 e 10, 8% da população. Mas ela pegou essa população de professores e viu 23%. O que ela acredita? Ela pode desacreditar a amostra e continuar acreditando nos 6 a 10%? Tá já? Ela pode esquecer o que ela sabia antes e acreditar só na amostra e pegar os 23,7% e até fazer aquele intervalo de confiança que a gente calculou ali. Tudo bem? Ou seja, pode se converter numa frequentista? Ou o que mais que ela pode fazer? Pode ampliar a amostra, mas sem pegar mais dados. Oi? Suspeitar dos professores, ou ela pode combinar as duas informações. Tudo bem? Então, uma coisa é essa, acreditar que ser professor causa doença é falar um teste de hipótese. Se essa minha amostra está suficientemente longe de 8 ou 10%. Esse é um teste de hipótese frequentista, é uma possibilidade. Então, o que eu coloquei 20% ali de valor de interesse de teste, eu poderia trocar agora por 10, tá certo? Então, essa é uma possibilidade. Mas, em termos de uso da informação, em alguns contextos faz sentido você usar o conhecimento prévio, porque uma amostra de 80 indivíduos não é uma amostra tão grande assim, para você estimar a prevalência de algo na população. Tá certo? Seria uma amostra muito pequena para estimar a prevalência de pessoas com prolapso na população. Ela tem uma informação que não é da amostra, mas é que vem de estudos, de conhecimento bibliográfico. Então, é como se essa informação fosse um dado. Não é um dado como o da amostra, mas é um dado também. E a questão é que nós podemos combinar essas duas informações. Então, vamos lá no script. Roda isso aí para mim. Essa primeira parte eu não sei se vai funcionar, vamos ver se vai. Roda o source, por favor. Tá. O que ele está... Ah, tá. É tudo problema do gráfico, tá. Ah, não tem o RPanel aí. Tá, então vamos pular essa parte aí. Roda a próxima. Então, nós vamos trocar aqui o seguinte. Aqui, ó, ela pensa que é 0,08. Foi a informação que passou. E ela pensa que está entre 6 e 10%, então 0,06 e 0,1, com 80% de confiança. Foi a informação que você me passou. Tá joia? Roda essa linha de comando aqui. O que é isso aqui? Essa linha que eu rodei de cima é a tua opinião sobre o prolapso. Tá joia? O nosso colega aqui não sabe nada sobre o prolapso da válvula mitral. Tá joia? Então, vamos fazer o seguinte, olha, vamos fazer assim, ó, ele acha que ele não sabe nada, então 50%, ou o cara tem ou não tem. Então, não tenho a menor ideia. Eu estou brincando, mas eu também não sei nada de prolapso. Então, nós estamos juntos nessa aí. E vamos dizer que ele fala assim, ó, eu acho que pode ser qualquer coisa entre 1% e 99%, com 99% de chance. Tá certo?
E aí pode ter uma outra pessoa que tem opinião diferente. Essa pessoa revisou uma literatura diferente, fez um estudo, etc. Ela fala, eu acho que o prolapso tem uma ocorrência nesse subgrupo de 15% da população. Só que essa pessoa é um pouco mais vaga, ela acha que isso aqui pode estar entre 10% e 20%. E ele atribui 50%, dessa afirmação ser verdadeira. Então vejam, o que tem ali são 3 opiniões diferentes sobre prolapso da válvula mitral. Roda os 3 comandos aqui agora que vem na sequência. O gráfico abaixo mostra essas 3 opiniões. Desculpa, faz o seguinte. Roda um por um ali para mim, para eu ver quem que é quem. Só para ficar a escala legal. Cadê o gráfico? Não sei. Fecha. Tá, fecha. Fecha essa aí. Essa é a segunda. Tá, então, só para ficar bonitinho, faz essa aqui primeiro, roda essa primeiro e depois bota o add aqui. Passa a terceira para cima sem o add e coloca o add na primeira. Aí coloca esse pedacinho aí na segunda. Isso, roda as 3. Tá difícil. Então não era essa, então era outra. A mais alta é do meio? Então a segunda que tem que ficar primeiro sem o add. Tá, vai. Então, o que vocês estão vendo ali... Deu errado. A terceira que tinha que ficar primeiro sem o add? Então, é até difícil, hein? Enfim, vocês já entenderam. Tem a distribuição de probabilidade aqui, ó. São 3 distribuições de probabilidade que refletem as 3 opiniões que nós falamos, ó. A opinião de quem não tinha a menor ideia achava que era meio, a opinião de quem achava que era 8%, a opinião de quem achava que era por volta de 15%. Com as informações que vocês me passaram, eu encontrei, por um algoritmo que não interessa agora os detalhes, as distribuições beta correspondentes a essas opiniões. As coisas que vocês falaram me permitem estimar essa distribuição beta. Tá joia? Pode pular isso aí que não interessa pra gente? Esse conferindo aí pode pular? Passa mais para baixo. Agora, nós vamos pensar o seguinte. Nós vamos ter obtido 19 de 80 casos com prolapso na válvula mitral. Vamos ver essa opinião. E a mesma coisa para o 3 e para o 2. Está faltando 2 aí. Tem que ser 19 ali, Kali. E chama de post 2, post 3. Tá, então volta na primeira. Olhem só como é que a inferência bayesiana funciona. Isso aí é o resultado final da inferência bayesiana. Me perdoe, eu esqueci teu nome. Leda, é isso mesmo, Leda. Leda, a opinião da Leda está aqui, ó, na curva vermelha. Ela achava que era 8%, com 80% de chance de estar entre 6 e 10. A amostra trouxe essa informação para ela aqui, ó. É a verossimilhança, é a curva preta.
É o que a amostra contou para a Leda. No final, essa é a opinião da Leda. É a opinião azul. Se a Leda, que tinha se convertido ao frequentismo, se converter de novo ao bayesianismo agora, ela vai ter uma opinião que é uma espécie de ponderação entre a opinião anterior que ela tinha e a opinião baseada nos dados. É uma espécie de média entre essas duas coisas. E aqui eu coloco um resumo que a estimativa dela agora é por volta de 19%. Então não é nem os seus 8%, nem os 23%. É essa a estimativa. E 17, eu falei 19? Então é 17, quase 18. Aqui a média, aqui a moda dessa distribuição. Então é quase 18 aqui. Obrigado, Cali. Então, essa distribuição, olha só, é a probabilidade do θ ter aquele valor. Não é mais a probabilidade do intervalo, é a probabilidade do θ. Por quê? O ponto de vista fundamental dessa abordagem é pensar que, como eu não sei o θ, eu tenho uma incerteza sobre ele. Aquilo sobre a qual a gente tem certeza, a gente pode pensar em atribuir uma distribuição de probabilidade como forma de expressar a incerteza. E o que eu tenho aqui é uma incerteza anterior aos dados e uma incerteza revisada pelos dados. A distribuição azul tipicamente é mais fechada, porque depois do dado eu tenho mais informação, eu ganhei informação. E ela tipicamente é um compromisso entre a opinião que eu tinha antes e o que os dados me mostraram. Então, um compromisso no sentido de ficar aqui no meio. E ela reduz a minha incerteza. Você tinha uma incerteza aqui antes de ver a amostra, com a amostra a incerteza foi reduzida. E a probabilidade entra como probabilidade do valor ser qualquer um desses valores descritas por essa distribuição. Então, dando nome aos bois, a distribuição da opinião antes da obtenção dos dados é chamada de priori, a verossimilhança é a informação que vem dos dados, e a opinião revisada, combinando a priori e a verossimilhança, é que chama de posteriori. E essas posteriores estão expressas aqui. Essa é a base do raciocínio bayesiano. Qual que é a característica essencial dele? É que ele não te dá uma resposta única. Teu nome é? O Anderson tinha uma priori que nós chamamos de 2, né, Anderson? Centrada no 50%. Vamos ver como que o Anderson olha para esses dados. Olha lá o Anderson. O Anderson e a Leda vão ter conclusões totalmente diferentes. Eles observaram a mesma amostra. Só que o Anderson tinha uma opinião lá na frente, a legenda aqui ficou muito grande por causa do tamanho da janela do gráfico, mas dá para ver a distribuição do Anderson, era lá na frente. Então, eu escolhi mal a sua distribuição ali, Anderson, porque eu devia ter feito ela ficar bem aberta ali. Vamos ver a terceira, depois a gente volta no Anderson. Mas o Anderson já acha que é 38%. Daqui a pouquinho, Carlos, deixa eu concluir o raciocínio. E essa é a opinião da terceira priori que a gente definiu, olha. Uma coisa que era por volta de 15%, com muita incerteza, e aí a verossimilhança está aqui e a posteriori ficou bem pertinho da verossimilhança. Tá joia? Então, a do Anderson precisa de uma correção, porque eu não expressei bem a sua priori, mas essa aqui é razoável. Por que essa aqui ficou mais perto da verossimilhança do que da Leda? Uma, porque ela já estava mais perto, mas segunda, ela estava mais aberta que a sua. Tudo bem, Leda? Então, como a priori aqui é mais incerta, eu carrego mais para o lado dos dados. Então, esse é o paradigma bayesiano, é uma outra forma de pensar em fazer inferência estatística, muito diferente da frequentista. Viram que eu não falei nada das outras amostras, não falei nada sobre o que a gente não viu. Nós só usamos a opinião a priori e a informação dos dados. Faz favor. E aqui as três são distribuições de probabilidade. Então, são f de x aqui, a distribuição do parâmetro. Tá? Então, é uma densidade. No caso, é a distribuição beta, que é uma distribuição que está sempre entre 0 e 1, porque é adequada para a proporção. É como, entre aspas, como se eu tivesse um histograma aqui dos tetas em cada situação. Tá?
Tem alguma questão aí, Kali? Não, chamada para a turma presencial, tá? Então, é a chamada 2 da aula 8 está na aula 7. E a palavra passe é confiança. É que deu um problema na aula 8 no Moodle, tá? Mas foi consertado. Eu estou fazendo 3 coisas, estou resolvendo. Ainda bem que é a Kali que está ali, né? Porque, segundo a lenda, se fosse eu ali, eu não daria conta de fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Mas a Kali dá, então... E funciona, e dá certo. Ó, o professor Paulo Afonso chegou, você daria conta de fazer 3 coisas ao mesmo tempo? Não, não. Tem uma palestra ótima do TED, do Sir Ken Robinson, né? Que ele tem um pedaço da palestra que ele fala assim, quando ele vai fazer um ovo, ele... fecha a cozinha, desliga o rádio, tira o telefone do gancho, da época que o telefone, desliga o celular hoje em dia, né? Manda as crianças brincarem no quintal e tal, fecha tudo, e aí ele se concentra para fazer o ovo, que ele só pode fazer uma coisa de cada vez. Aí quando a mulher dele abre a porta da cozinha, ele ainda dá bronca. Não tá vendo que eu estou preparando um ovo? Não me desconcentre, né? Então, ele brincando com essa ideia de as pessoas serem ou não capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas vamos voltar lá, aquela ali, ó, Queberta, por favor, Kali. Ó, esse é um intervalo que pode ser interpretado como a probabilidade que a Leda teria após o estudo da proporção de pessoas com prolapso da válvula mitral na população está entre 12% e 25%. Esse é um intervalo baseado na distribuição a posteriori. Tudo bem, Leda? Então, essa é a forma que a gente combina informação dos dados com informação de expertise anterior. Kali, eu deixei de responder uma pergunta do Leonardo, do remoto? Você busca em mim. Enquanto isso, você volta nos slides para mim, por favor? Onde que eu botei o projetor? Então, formalizando um pouco o que eu falei com vocês, na verossimilhança, o objeto de inferência era a função de verossimilhança. Na inferência frequentista, o objeto de inferência é a distribuição amostral. E na inferência bayesiana, o objeto de inferência é a distribuição a posteriori. Então, tecnicamente, são 3 objetos de inferência diferentes que podem me levar a conclusões diferentes. Características do método bayesiano. Existe uma incerteza inicial sobre o parâmetro que é expressa na forma da distribuição a priori para θ, que foi o que nós fizemos com a opinião dos colegas, com a opinião da terceira opinião que eu expressei ali. Nós atualizamos a opinião com a informação dos dados. E, finalmente, a incerteza, depois disso tudo, é expressa pela distribuição a posteriori. Então, matematicamente, essa conta aqui representa essa ideia. A posteriori, no sentido do que eu penso do parâmetro depois de ver os dados. A priori, no que eu penso dos parâmetros, antes de ver os dados, por isso que não tem Y aqui. E a verossimilhança da evidência que eu tenho a respeito daquele parâmetro à luz dos dados, tá certo? Então, por isso que a gente diz que a posteriori é uma média ponderada, então ela é o produto da priori pela verossimilhança. Isso é como se fosse aplicar uma equação de uma média ponderada. Opa! Aqui são repetições do que eu já falei, mas só mostrando em diferentes cenários. Né? Aqui já não é com os mesmos dados, mas a verossimilhança aqui, a priori aqui, então a posteriori fica aqui no meio. Aqui um outro cenário, né? A posteriori fica mais perto da priori porque essa distribuição é mais vaga, tem uma variabilidade maior. E aqui uma diversidade de cenários. O que eu tentei fazer com a do... esqueci o nome de novo, do Anderson, seria essa aqui que eu queria para você, Anderson. Que você teria uma priori assim, ó, qualquer valor entre 0 e 1, porque você não sabe nada de prolapso como eu, tá certo? Então essa aqui seria a nossa. Aí cadê a posteriori? A posteriori está junto com a verossimilhança. Porque se eu não tenho opinião anterior, eu só acredito no que os dados me contam. Se eu tenho uma opinião anterior muito forte, por exemplo, aqui eu sou muito influenciado, desculpa, aqui ó, eu tenho uma opinião anterior muito forte, eu sou mais influenciado pela minha opinião anterior do que pelos dados. Eu dificilmente mudo de opinião. Eu não te vi aí, está escondidinha.
Pode ser, e você pode inclusive combinar as priores. Esse é um tema legal que chama elicitação de priori. Ali eu fiz uma elicitação, que é transformar numa distribuição beta a opinião das pessoas sobre uma proporção na população. É um exercício fácil. Elicitar priores nem sempre é fácil. Mas, a princípio, essa é a ideia. Eu posso ter diferentes pessoas tendo diferentes conclusões com os mesmos dados, porque as priores são diferentes. Então, por isso que o procedimento é chamado subjetivo. E eu posso, sim, combinar diferentes priores de diferentes pessoas. É possível, sim. Tá? Então, a expressão da opinião priori é necessária nesse procedimento. A especificação é um desafio. Como é que eu transformei aquilo numa distribuição beta ali, tem uma certa tecnicalidade, é um problema simples, imagina isso num problema mais complexo. A vantagem é que as interpretações do intervalo são agora probabilísticas, então a gente nem chama mais esse intervalo de confiança, a gente chama de credibilidade e diz que a probabilidade do valor do parâmetro está entre dois limites é 0,95, como nós fizemos a interpretação do intervalo com a priori da Leda agora há pouco, e eu posso calcular, por exemplo, a probabilidade do parâmetro ser menor do que um valor, algo que do ponto de vista da inferência não bayesiana não faz o menor sentido. Porque lá o parâmetro é uma constante e aqui o parâmetro está sendo tratado como variável aleatória. Então, em resumo, a estimativa é algum resumo da posteriori, a expressão da incerteza é a variabilidade da distribuição a posteriori e a opinião em relação ao valor de interesse é a probabilidade desse valor na posteriori. Então, isso aqui vocês podem contrastar quando estiverem revisando o material com o slide que está aqui. Aqui eu comparava a frequentista com a verossimilhança e eu tenho os mesmos 3 itens aqui, não caberia tudo no slide, em relação à inferência bayesiana. Tudo bem? No nosso próximo exemplo, eu vou só dar como se diz, um spoiler, Oi. Pessoal do remoto, a chamada de vocês está aberta na aula 8, a palavra é confiança. As dúvidas, certo? O Leonardo pergunta, os intervalos eram escolhidos aleatoriamente ou se havia um critério? Quais intervalos que eram? Eu acho que eles estavam falando dos intervalos de confiança, no caso, na abordagem. A confiança do intervalo a gente escolhe não aleatoriamente, a gente escolhe com uma confiança desejada, com a probabilidade desejada. Agora, aqueles vários intervalos que eu fiz na simulação, aquilo é só para justificar o procedimento, porque na prática a gente tem um único intervalo baseado numa única amostra. A Juliana pergunta, qual a diferença, então, de usar gráfico do meio na parte superior e verossimilhança? Era aquele slide anterior. A Juliana está perguntando qual que é a diferença de usar o gráfico do meio, que seria o gráfico azul, ou o gráfico da verossimilhança, que é o gráfico preto, a curva preta. Então, a diferença é que se eu usar o preto, eu estou fazendo a inferência baseada só nos dados, só na verossimilhança. Se eu usar azul, eu estou levando em consideração também a opinião anterior que existia sobre aquele parâmetro, Juliana. Então, essa aqui é a questão. Cabe ao contexto pensar se a opinião anterior deve ou não ser utilizada. Então, eu vou repetir um pouco o exemplo que eu falei do prolapso da válvula mitral. Observar uma amostra de 80 pacientes para estimar a proporção de pessoas com prolapso numa determinada população parece uma amostra muito pequena. Então, uma opinião anterior qualificada, desde que ela possa ser escrita numa posteriori, parece justificar mais o uso de uma abordagem bayesiana, quer dizer, a posteriori como objeto de inferência, do que só usar os 80 dados. É uma espécie, o termo em inglês é borrowing strength, é uma espécie de emprestar força da opinião que se tem sobre o problema de antemão. Então, existem vários problemas onde esse uso dessa priori faz sentido, provavelmente isso vai voltar em outros exemplos de análise no curso. Tem mais alguma, Kali? Não, obrigado. Tá. Então, eu vou elaborar mais sobre esse exemplo na próxima aula, mas só para, como eu disse, dar um spoiler, A gente comparou homens e mulheres com diferentes ajustes, que é a comparação de 2 grupos, nós fizemos isso no final da aula passada, através de ajuste de modelo, nós vamos repetir isso agora, comparando os tamanhos das mandíbulas de machos e fêmeas de um determinado tipo de chacal. Então, estão aqui os
as medidas das fêmeas e dos machos. Então, ali os dados, uma análise descritiva rápida parece que indica que há diferença. E nós vamos fazer isso dos diferentes pontos de vista. Isso é um caso típico, canônico, de inferência baseada no teste T, mas nós vamos olhar a opção frequentista, que é o teste T, revisitar o fundamento e como aquilo é feito, vamos fazer uma versão aleatorizada dela, nós vamos simplesmente permutar os dados ali e mostrar que isso dá um valor equivalente ao teste T e obtendo uma distribuição frequentista. Vamos também fazer a abordagem via verossimilhança, nós vamos construir algo que se chama uma verossimilhança perfilhada e vamos ainda fazer a versão bayesiana desse problema. Então, a ideia é ver o procedimento, o problema de tratamento de comparação de duas amostras sob os 3 diferentes paradigmas que a gente discutiu na aula de hoje. Tá? Com isso, eu acho que eu encerro por aqui. Isso aqui vai ser, nós vamos deixar para a aula que vem, tá joia? A expressão dessas coisas. Eu vou deixar o slide, se alguém quiser se antecipar, já vou deixar com tudo isso na página lá. Nós vamos fazer um intervalo, 15 a 20 minutos. Por favor, acesse esse link para as palavras-chave da minha parte da aula. E no final da tarde, vocês acessem o outro link para a aula do professor Paulo Afonso. Tá? O link não está funcionando. Eu já sei que houve. Quando vocês voltarem do intervalo, vai estar funcionando. Eu já sei o que houve.